aqui ainda no 19, né, vai fazer os elogios. Eu acho interessante isso, porque Sim. sempre nas cartas você vê isso, exceto Laodiceia, que não tem nenhum elogio, mas e Esmirna não tem nenhuma crítica, né? Mas nas demais tem elogios e tem críticas. Pressupõe dois grupos de pessoas na igreja. Quer dizer, uma igreja pode ter fiéis e infiéis. E embora seja uma igreja que a crítica aqui seja pesada, os elogios são elogios que ele não deu, inclusive, para outras cartas. E você fala assim, meu Deus, mas essa igreja tanto elogio assim. E ele começa elogiando. Então, né? Isso aqui é interessante. Uma vez eu assisti uma mensagem do Hernandes e ele fala sobre isso. Que antes de você trazer uma palavra de crítica, você tem que trazer uma palavra de elogio. Porque às vezes as pessoas... É muito mais fácil dar críticas do que dar elogio. Sim. Exaltar as falhas do que exaltar os pontos positivos. E Jesus ele não é injusto, né? Ele sabe elogiar o que tem que ser elogiado, ele sabe criticar o que tem que ser criticado. Porque ele não quer o mal de ninguém, ele quer o bem. E aí ele coloca, né? Ele se faz bem esse elogio, igual ele diz aqui, eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha que maravilha. 5 elogios. Ele fala, ei, eu conheço vocês. Olha, de quando foi fundada a igreja de vocês até hoje, vocês cresceram, porque ele vai falar que a obra deles é maior, né, do que as primeiras. É interessante aqui, porque nas outras sempre aparece a palavra obras, mas não aparece fé. E a gente sempre pressupõe fé obras com fé. Mas aqui não, aqui tanto as obras como a fé exaltada, e ainda diz que as últimas obras são melhores do que as primeiras. Quer dizer, ela estava num patamar, ela avançou comparado ao que ela estava lá no começo. Quer dizer, é um Cristo que conhece você desde o primeiro dia que você se converte até o momento atual. Ele consegue fazer um gráfico. Sim. Assim, não, esse cara está melhorando, esse cara está piorando. E assim, eu vejo quando você compara com as igrejas que Paulo vai escrever as cartas. Ele sempre está incentivando, olha, você não precisa mais fazer isso, você não precisa da circuncisão. Sim. Ele sempre... E aqui a Corinto, né? Exatamente. Eu queria dar alimento sólido, mas vocês estão no leitinho. Né? Até Hebreus também, a carta aos Hebreus, tem uma parte lá que fala sobre... Já era para vocês estarem em outro nível, mas ainda temos que tratar vocês com outra realidade. E daí, para Tiatira, ele fala, não, ei, eu conheço. Desde quando ainda vocês cresceram, isso é, não teve um retrocesso. A igreja foi plantada e a igreja cresceu, né? E daí eu pensando, e a gente chega assim na conclusão, será que foi, digamos assim, o marasmo ou a mesmice que levou essa igreja simplesmente a falar, vamos conhecer coisas de fora? Ou chegou esse pensamento que hoje nós temos do relativismo, até aqui tá bom, mas vamos ver o que tem aí fora. Nós sabemos, nós comentamos aqui sobre Jezabel, sobre as sociedades, que eles teriam que ir adorar esses deuses, né? Porque a prostituição lá foi espiritual, né? E eles acabam abandonando a Deus e vão adorar outros deuses para poder ser inseridos na sociedade. E daí a gente pergunta, será que hoje nós precisamos disso? Para agradar alguém, nós temos que desagradar a Deus? A pergunta é, quem interessa nós agradarmos? Não é a Deus? Né? Exatamente. Não existe, então... porque às vezes na tentativa de agradar alguém, ao invés de agradar a quem realmente interessa, que é o próprio Deus, porque não adianta você ser aceito na sociedade e ser rejeitado no céu. E ainda mais sendo um discípulo de Cristo, então, não é verdade? Porque aqui a gente vê ele falando para a igreja de Tiatira, mas a igreja são as pessoas. Eles falam, cada um ali falou, vocês têm crescido, vocês desenvolveram. Eu suponho que aqui tem um grupo de pessoas, ainda fala aqui do amor, caridade. É interessante que Éfeso ele repreende por causa da falta do primeiro amor. Aqui não, é uma igreja que tem amor, que tem serviço, né? A diaconia, quer dizer, eles estão crescendo. Não é um amor de palavras, é amor de atos, acompanhado com obras. Essa igreja está fazendo alguma coisa aqui. Paciência, né? Que é necessário. Paciência pressupõe tribulação, porque não tem paciência e tribulação. Tem tribulação, exatamente. E daí ele coloca ali, vocês estão fazendo. Mas de repente, em algum momento, ele vai falar assim, por quê? Por que pegar um atalho? Porque hoje em dia, eu acho que o evangelho estão abrindo muitos atalhos para o evangelho. O caminho é esse. Mas se você quiser pegar uns atalhinhos por aqui, você vai sair lá na frente. Pegar aquele... Não é verdade? E a igreja de Tiatira falou, opa, espera aí.
Nós somos fiéis, nós fazemos tudo, a caridade, o amor, mas vamos agradar a Jezabel também? Vamos agradar a Jezabel? Ainda Paulo tem um texto que ele fala, não se cansem de fazer o bem. Porque alguns cansam. Às vezes, e porque até tem coisa que é complicado, porque as pessoas pensam que é o seguinte, você vai fazer o bem e o bem vai vir de maneira automática. E a tendência não é essa. Exatamente. Pelo contrário, você vai ser odiado pela sociedade. Exatamente. Você vai fazer o certo porque você é fiel a Deus, da sua palavra, mas não quer dizer que isso vai te dar acessos a todos os lugares. Não. As pessoas não querem. Nós estamos numa contracultura. A cultura do mundo é o avesso. Então, ainda que você queira lutar pela justiça, pelo aquilo que é certo, a recompensa não vai vir da terra, porque a terra não pode dar essa recompensa para nós. Exatamente. Só Deus que é santo, é justo, pode oferecer isso. Então, às vezes, as pessoas cansam de fazer o que é bom. Porque às vezes não tem, esperam um retorno aqui, agora. Quando na verdade, talvez aqui nunca vamos ter essa recompensa. Exatamente, porque eu falava até esses dias que as pessoas procuram a Deus hoje, e não só hoje, mas ao longo da história nós vemos, é quando está precisando, quando está com uma necessidade. Ninguém vai até Jesus por simplesmente conhecê-lo. Primeiro vai por uma dor ou vai por uma necessidade, hoje principalmente a necessidade. Estou precisando de uma cura, estou precisando de um emprego. E para permanecer em meio à adversidade significa ser crente de verdade. Ser crente de verdade, né? E daí muitas pessoas acabam recebendo a bênção e vão embora, porque não conhecem. E aqui... Que vieram com a motivação errada. Exatamente. Eles tinham uma motivação, porque eles cresceram. Mas no meio do caminho eles falaram, não, pera lá, nós somos a igreja, mas nós também temos que olhar para o outro lado. E coisa que jamais, né, Jesus e os discípulos fizeram. Fica para nós também a pergunta seguinte, será que hoje Jesus elogiaria a igreja da atualidade e que elogios ele daria a ela? Exatamente. Porque críticas a gente sabe que tem muitas, mas e os elogios? Será que ele poderia olhar assim, olha, eu sei as suas obras, eu sei que você tem amor. Né, fazer uma avaliação. Eu sei que você está trabalhando. Tem igreja que não está trabalhando. Exatamente. Ela está de braços cruzados, ela entrou no piloto automático, ela não tem sonhos, projetos. Ela estacionou ali, está no platô, sem trabalho, sem serviço, sem paciência, sem fé, sem nada. Está simplesmente... Sem frutos, é uma igreja sem frutos. João 15. Não dá fruto, corta e lança fora, mas... E é interessante quando a gente lê, a gente não colocar aqui a carta à igreja de Tiatira, carta a mim, Luiz, carta a Miqueias, né? Porque nós somos a igreja de Cristo. E muitos, principalmente depois dessa pandemia, ficaram no meio do caminho. Né? Que conheciam a Cristo, que pregavam o seu evangelho, né? E davam os bons frutos. Que desanimou por algum motivo. Porque... eu penso que ainda a pandemia, infelizmente, né, que a crise revela duas coisas, as fraquezas e revelam também os pontos fortes. E aí a gente percebeu que muita gente, a gente olhava assim, que era forte, não era. E às vezes quem se achou que não era, tava firme ali. Porque tem gente que não voltou ainda. Não voltou. Não voltou e talvez não vai voltar. Não vai voltar, né? Porque já às vezes estava ali na igreja, servindo, cultuando, naquela rotina, mas não era verdadeiro, não era sincero. Porque o crente verdadeiro não tem pandemia, não tem crise, não tem igreja fechada, não tem nada. Porque a gente está olhando para o... Lógico que o mundo, né? Não só o Brasil, o mundo passou por isso, mas existem igrejas no contexto do Oriente que elas nunca se congregaram. Igual a gente se congrega toda semana, uma vez por semana, ceia, tal. Não, é aquele culto escondido nas cavernas. Você carrega uma página de uma Bíblia. Não pode nem dizer, se você dizer, você morre. Existem igrejas vivendo nessa realidade hoje. E aí, hoje nós temos toda essa liberdade. O Brasil é um país que tem toda essa liberdade religiosa. E às vezes a gente não valoriza isso. Você pode ter 4, 5, 10 versões de Bíblias, a que você quiser, você vai lá. Você pode acessar na internet qualquer pregador, né? Mas não. Bíblia, livro, tudo que você quiser tem. Então, é uma igreja que hoje, digamos assim, Jesus falaria, eu conheço o amor de vocês. Vocês fazem. Mas hoje tem deixado a desejar, porque deixado a desejar. Porque senão... ele não ia com tanta veemência. E ele expõe, né? Sim,